Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias. Buda, o ser iluminado, aquele que acorda, aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade das pessoas que compartilham dos mesmos princípios e mesmos valores e se auxiliam mutuamente na compreensão e prática do Dharma de Buda. E hoje, com grande alegria, tenho aqui o Otávio Leal, a nossa Sangha, compartilhando de valores e princípios tão semelhantes. Alô, Otávio. Olá, monja. Para mim também é um momento de sempre abençoado. Como se diz, eu creio que o Lama Surya Das diz, que iluminação são momentos iluminados. Também bom. E é um momento iluminado estar aqui. E eu queria até aproveitar essa introdução falando da iluminação de Buda, primeiro fazer uma pergunta para a senhora e depois falar um pouquinho desses 8 aspectos de um grande ser iluminado. Sim. Essa época de carnaval, onde é necessário para muitos um momento de silêncio, para outros não. E monja, muitas vezes se fala em iluminação, principalmente no hinduísmo, não no budismo, no hinduísmo, como os chakras se movimentando, visões, a energia, a Kundalini, que eles chamam, que é uma serpente subindo, as pessoas entram num êxtase de meses. E no budismo, sempre que se fala em iluminação, se fala como algo mais sereno, como talvez no filme Zen, que é a história do mestre Dogen, onde o mestre pergunta, iluminou, não? E ele falou, sim, então agora vai lavar a roupa suja. Parece que o Zen fala da iluminação como algo de estar vivo, de ser simples. Como que a senhora vê isso? É quase como nosso direito e dever de nascença. Como seres humanos temos essa capacidade, essa condição de sair do nosso mundo menor, da nossa individualidade e ter a percepção dessa grande realidade que somos nós. Então isto talvez seja o que a gente chama de iluminação, de satori, de despertar. Mas para quê? Para viver de forma melhor. Não é apenas que eu vou ter uma experiência mística e vou me sentir separado do resto do mundo, das outras pessoas, porque essa seria exatamente a falta da experiência mística. No momento que você se acha melhor que o outro, ou mais experiente do outro, ou mais que teve uma experiência que os outros não tiveram e que não podem compreender, significa que você ainda não compreendeu em profundidade. E voltamos sempre para as coisas simples do dia a dia. Vá lavar as tigelas, não é? Houve um momento que o monge disse assim, puxa mestre, já abandonei tudo, o que eu faço agora? Ele diz, abandone o abandonar. Então não é que vai se deixar a vida e vai se deixar os relacionamentos, e nem mesmo o carnaval. Como você falou no começo, estamos na época de carnaval, tem pessoa que gosta de pular carnaval, sair em cordões, que saia, que seja alegre, mas não faça bobagens. A ideia é esta, que não é porque você é um ser iluminado que durante o carnaval vão ficar todos em retiro. Eu vou ficar. Há pessoas que gostam de ficar em retiro, aproveitar que são feriados mais longos e que dá para se aprofundar mais nas práticas meditativas. Em vez de fazer meia hora por dia, a gente vai fazer quase que 10, 12 horas por dia de meditação. Alguns dias chegam até a 16 horas. E com isso a gente se aprofunda mais. Mas, às vezes, da nossa própria sala de meditação, nós podemos ouvir as pessoas fazendo batucada e alguém fala, isso incomoda? Não, por que incomodaria? É época de carnaval, eles estão alegres, estão cantando, estão brincando. Que bom, né? Que bom que os sons que nós ouvimos não são de bombas, não são de destruições nem de guerra. E a alegria das pessoas é uma coisa contagiante. Então, carnaval, porque seja um carnaval iluminado, com sabedoria, né? Não com bobagem, não se drogando a ponto de não saber onde está, o que está fazendo, né? Não pode beber, se beber não pode guiar carro, porque pode ter um acidente, ferir pessoas, é crime. Então, apenas cuidar-se, sem excessos, é tudo uma maravilha. E a senhora, inclusive, o ano passado desfilou, não desfilou? O ano passado fui com a Águia de Ouro, eles me convidaram, eles fizeram uma homenagem aos 120 anos de amizade Brasil-Japão. E tem um senhor lá chamado Cláudio que desenha os carros alegóricos e tudo. E ele fez um carro alegórico, tinha um Buda gigantesco.
eu preciso olhar isso. Dourado, lindo. E ele me pediu que ficasse aos pés de Buda. Só que, na verdade, quando ele fez o carro alegórico, era para as pessoas sentarem do lado do carro. Mas ele achou que não ficava bem eu sentar ali embaixo com os meus alunos. Então ele me resolveu pôr lá em cima. Então foi muito interessante, porque eu subi de guincho, né? Fui guinchada para os pés de Buda, e lá não tinha muito onde ficar, então eu tive que ficar com os pés assim abertos, que nem fosse 15 para as 3, calcanhar com calcanhar, que era uma encostadinha ali em Buda. E as pessoas diziam, a sua vista da passarela, da avenida, vai ser uma beleza, né? Mas na frente do Buda havia um dragão vermelho, lindo, e tudo que eu vi foi a cabeça do dragão, porque era muito grande. Então, se eu olhasse para a direita ou para a esquerda, eu via o público, mas em frente eu não vi nada. Mas foi muito interessante, foi muito bonito, e eu passei a respeitar mais ainda as pessoas que trabalham para o carnaval, que constroem as joias preciosas, né? São peças de arte belíssimas e falam da cultura popular. Não, é tão bonito, e havia tanto empenho, foi tanto trabalho, e algumas pessoas até me disseram, sabe, monja, eu saí até do mundo que podia ser errado, de crime, de drogas, e foi o carnaval que me salvou, porque o carnaval me faz trabalhar e ser criativo. Então tem coisas muito bonitas acontecendo que às vezes as pessoas não sabem. Carnaval pode ser maravilhoso se você entender um pouquinho. Esses dias eu passei ali perto onde ficam os carros alegóricos, acho que é o Anhembi, né? É lá onde... eu vi uns pedacinhos dos carros alegóricos, falei, que bonito, né? Tantas cores e tantas pessoas que trabalham juntos, tantos jovens e fazendo batucada, cantando, ensaiando, se comprometendo. Eu acho bonito isso, né? É um compromisso mesmo pela arte, pela beleza e pela alegria. Um dos grandes ensinamentos que eu aprendo com a senhora tem uma tradição na Índia que chama Vedanta, que não tem dualidade. E eu percebo que o Zen também não tem muito essa ideia da dualidade, mas a senhora, acho que até para ensinar, como mestra, como professora, sempre observa a dualidade do lado positivo, né? E isso é algo que falta muito no mundo. Até eu conversei com a senhora num programa anterior, de uma frase do Leonardo Boff, que nós economizamos elogios. E a senhora tem essa característica de sair da dualidade, mas para ver a dualidade dos aspectos positivos hoje no mundo, onde poucas pessoas fazem isso. Eu me sinto muito grato de estar na sua companhia. Tem tanta coisa boa, não é isso? O Zen tem essa ideia mesmo, ou é algo particular da senhora, de não... Seria atração, aversão? Não, a gente sem apegos e sem aversão, a gente fala, né? Então você poder ver a realidade como ela é. Acho que o epíteto de Buda, um dos nomes que se dá a Buda, é Tathagata. Isso significa aquele que vem e que vai do assim como é. Ser capaz de ver a realidade assim como ela é. E ela tem várias facetas. E não adianta você olhar apenas uma delas. É preciso compreender todas, inclusive aquela história interessante das pessoas que tinham deficiência visual e foram encontrar um elefante pela primeira vez. É famosa essa história, né? Eu acho que os ouvintes nem todos conhecem. Nem conhecem, né? Então algumas pessoas pegavam a pata do elefante e diziam assim, nossa, um elefante é uma coluna. O outro pegava a cauda dele e dizia assim, não, parece um cipó. E cada um tinha uma visão do elefante, né? Um pegava a orelha do elefante assim, não, mas é que nem uma folha enorme de árvore, né? E cada um, daquilo que pôde tocar, tinha impressão da realidade. Nenhum deles era capaz de ver todo o elefante. Então, às vezes, a nossa realidade também é assim. O que vai se chamar de Buda, de iluminação, é a capacidade de ver esse todo. E esse todo é feito dessas partes. E não achar que uma parte é mais bonita ou pior do que a outra. Ela forma esse todo, que é a vida, que é a nossa vida. Então, poder apreciar esses vários aspectos, né? É o valor que cada aspecto tem, sem julgamento. É difícil, não é?
É muito difícil, mas isso também corre um risco das pessoas acharem que tudo está certo, e nem tudo está certo. Você matar, você roubar, você abusar da sexualidade, você mentir, nada disso é benéfico, só vai trazer coisas que são prejudiciais. O Holocausto não foi uma coisa boa nem bonita, e nós não podemos dizer que colhemos frutos bons do Holocausto, a não ser uma memória histórica de algo que jamais deve ser repetido. Para quem não se lembra, quem não sabe, o Holocausto significa o nazismo, onde 6 milhões de judeus foram mortos, não só judeus, haviam padres jesuítas, haviam pessoas que tinham deficiências físicas, necessidades especiais, e a homossexualidade. Muitos ciganos também, ciganos, eles Minorias, tinham várias discriminações, né? E uma ideia absurda do que seria uma raça pura, um ser humano puro e superior, e aqueles que não fossem, atingissem esses níveis fantasiosos, né? Tinham que ser extirpados. É um absurdo. E a loucura foi coletiva, né? Não foi individual. Então é muito perigoso. Então não é dizer que tudo pode ser aceito, que qualquer pensamento nós vamos dizer está tudo bem, eu vou ver o lado positivo. Não, tem certas coisas que nós temos que ter muito cuidado e dizer, não, isso não pode, esse caminho errado, não vá por aí. É verdade. Monja, eu queria falar também, agora me dirigir um pouco aos ouvintes e também aos telespectadores, porque estão nos filmando ultimamente, e hoje nós estamos fazendo aqui o rádio para vocês, e tem uma câmera que inclusive o visor está voltado para nós estamos nos vendo. Então, para quem depois está assistindo o nosso vídeo no YouTube ou no Facebook, eu queria mostrar o livro da Monja. A senhora me dá licença? Sim, por favor. Eu estou aqui com o livro, o último ou penúltimo livro da Monja, ela já vai falar, 108 Contos e Parábolas Orientais. Quem está nos assistindo está vendo esse livro. E aqui a Monja Coen tem um site que dificilmente ela dá quando ela vem sozinha, mas eu gosto de passar, que é monjacoen.com.br. E aqui a rádio é um tempo curto, é um tempo diminuto, mas se vocês puderem entrar no site, tem vários textos da Monja. A Monja, além de ser uma monja budista, ela foi e é ainda, né, jornalista. É verdade. Então escreve muito bem, e esse livro são parábolas zen que muitas vezes não são entendidas intelectualmente por nós, mas a Monja Coen ela vai e dá uma interpretação e uma reflexão também, porque é importante, né, Monja, os textos que nos colocam em movimento, não só os que dão uma resposta, como muitas vezes faça assim, pense assim, seja isso. Então eu acho muito bacana vocês entrarem nesse site monjacoen.com.br. Tem as atividades da Monja, já falei isso várias vezes aqui na rádio. Estar em meditação em grupo, na sanga, é uma experiência, eu chamo de mística, Monja, porque eu gosto muito da palavra mística, como ela é interpretada na etimologia, que dizem, de mistain, que é fechar as portas. Olha. Então o místico é o que fecha as portas algumas vezes para o mundo exterior e abre as portas para uma outra realidade. Então tem esse livro da Monja, que são 108 parábolas. E eu creio que o último, que é a parábola linda do discípulo buscando o touro. Esse foi o último, né, da Planeta. Esse livro que eu mostrei é da editora Academia, 108 Contos e Parábolas Orientais. Então, essa academia, ela faz parte da editora Planeta. Então é isso. Então, esse aqui é junto com a Planeta. E o outro livro, que chama O Monge Touro, é um livro que um praticante do Rio de Janeiro, que é um artista plástico, chama Fernando Figueiredo Zencho, ele pegou uns trabalhos que eram feitos em sumiê. Sumiê é uma tinta que é quase um carvão, é pretinha, a tinta japonesa, é um desenho feito a pincel, do século XIII, chinês. E esse monge chinês, ele tinha feito uma analogia do que é o caminho espiritual. E o caminho espiritual ele dividiu em 10 aspectos, 10 desenhos. E com cada desenho ele fez uma poesia dizendo qual era esse estágio. E a ideia de que é uma pessoa que começa a ver
as pegadas de um touro. Primeiro só vê umas pegadas no chão, mas não sabe bem o que é. Aí começa a ver partes do touro, até que vê o touro inteiro. E quando vê o touro inteiro, quer se aproximar, mas tem uma certa dificuldade até que consegue. O touro é manso, a pessoa monta nesse touro e vai tocando flauta, enquanto o touro leva a pessoa para casa. O touro simboliza não alguma coisa que eu tenho que controlar em mim, mas a minha natureza verdadeira, a essência do ser, que às vezes eu não vejo. Que você falou agora da mística, né? A mística é essa capacidade de ver a essência. E às vezes não vemos, estamos tão distraídos com as superficialidades da nossa existência que não percebemos a essência. Às vezes a gente percebe aqui e ali uma pegadinha, né? Uma coisinha aqui e ali, começa uma forma que aparece e finalmente ela nos leva para onde? Para casa, para o nosso lugar de tranquilidade, de paz. A ideia de lar, vem esse onde tem lareira, onde tem o fogo que nos diferencia dos outros animais, quando soubemos fazer o fogo. Então nós vamos ter calor, vamos poder comer alimentos cozendo que não fazíamos antes. Então uma diferenciação da espécie humana é o fogo. E a casa é esse lugar onde tem o lar, a lareira, onde o fogo é feito, né? É mantido. E depois tem um quadro onde aparece a natureza, é um quadro geralmente às vezes um círculo vazio, ou seja, a transcendência completa. É quase o final da história. É, né? Quase o final. Você e o touro já não existem mais. Tudo que existe é esta natureza ou o grande vazio. E o último quadro que aparece, eu gosto muito, ele é um homem simples, é um caminhante, carrega uma cabaça, diz que ele gosta de vinho, a brincadeira é essa, né, que ele sai tomando um vinhozinho aqui e ali, mas está no mundo para ajudar o mundo, para ajudar as pessoas que se aproximam. Então, não tem uma coisa de dizer, eu fiz uma experiência mística, agora eu sou um místico, eu sou diferente, eu falo diferente, fico num lugar diferente, separado, não. Estou no mundo, sou do mundo para ajudar. E essa é a história do caminho da iluminação, o caminho da experiência mística do Zen. É lindo. E trazendo isso um pouco para a sua vida, eu queria te perguntar o seguinte, moça. Tem um iluminado, o Ramana Maharshi, a senhora conhece de nome? O Ramana, ele é um mestre famoso, os hindus gostam muito dele. Já é falecido, é bem um senhor. E ele dizia que a iluminação deve ser buscada, ou conhecimento de si mesmo. Essa palavra iluminação, não sei se a senhora concorda comigo, ela é meio perigosa. É perigosa. Né? Perigosa. Cria-se uma ideia dele. Exatamente, umas ideias. Mas ele dizia que a iluminação, enfim, que o si mesmo tem que ser procurado como alguém que está com o cabelo em chamas, corre para buscar um rio para apagar o fogo. E eu me lembro da história do Bodhidharma. Não sei se essa é uma história, uma lenda, e se faz parte do Zen também ou não. Bodhidharma, para quem está nos vendo ou ouvindo, é o Damaru, que ele dizia que fazia meditação e tinha uma certa perturbação ao meditar, e ele corta as próprias pálpebras para meditar. Então, o nosso querido aqui, ouvinte da Mundial, quando você vê lá na Liberdade, aqueles bonequinhos que você pinta um olho para fazer um desejo, isso é uma coisa mais do mundo externo, né? Um conto, mas ele é o Dharma, ele queria tanto meditar o Bodhidharma que ele arranca uma pálpebra. A senhora na sua vida teve algum momento lá no começo, na Califórnia ou lá no Japão, que foi preciso assim um sacrifício, não digo uma coisa fora, mas que precisou cortar porque não, agora eu vou ter que persistir mesmo com Maya, com as ilusões ali em volta. Tem coisas interessantes. O Bodhidharma, o Bodai Dharma que você falou, né? E Dharma. Que é o Dharma, Dharma, tanto faz. O nome quer dizer Dharma, na verdade quer dizer Bodai, quer dizer iluminado, e Dharma. O Dharma iluminado é o nome dele, que foi dado a ele, Bodai Dharma. E ele realmente corta as pálpebras, segundo a lenda, a mitologia que envolve esses personagens famosos, para não dormir durante a meditação. Porque a perturbação que ele tinha era sono. Então ele fechava as pálpebras e daí a pouco estava ressonando. Então ele corta, e dizem que onde caíram as pálpebras dele, nasceram as folhas de chá. E a gente recomenda às pessoas que tomem chá ou café antes de meditar. Algumas tradições espirituais são contra, porque acham que você naturalmente tem que produzir, mas quem está acostumado a tomar chá e café separado dá até dor de cabeça, né? Então a gente recomenda que tome, porque esse nosso personagem fazia. Na minha vida, eu acho que a fase mais difícil que me aconteceu, eu estava no mosteiro e eu tive uma lesão na cartilagem do joelho direito.
eu adorava a meditação, né? Eu sempre, desde que eu conheci a meditação, eu falei, nossa, é a coisa melhor que eu já fiz e eu quero dedicar o que resta da minha vida a essa prática, e por isso me tornei monja. Entretanto, eu forçava um pouco a minha perna para chegar em Lótus. E a minha professora sempre dizia, a minha mestra, Oya Maroshi, ela sempre dizia, não exagere. Não é? Você tem que respeitar a si mesmo e respeitar seu corpo. Eu havia lido que os monges, assim como o Buda, para morrer, se deitavam sobre o braço direito, dormiam sobre o braço direito, e eu comecei a dormir só com o braço direito. E uma vez fiquei com dor no pescoço, ela disse assim para mim, bem feito, porque você está exagerando, está muito ao pé da letra, né? Muito fundamentalista, muito radical, né? Nesse sentido de querer seguir muito aquilo que você leu. E quando meu joelho, realmente eu tive esse problema, e eu não podia me sentar mais na posição de lótus, ela pôs uma cadeira para mim na sala de meditação, e eu lembro que isso me deixou muito, muito triste, e às vezes eu até chorava, porque eu pensava assim, como que eu posso ensinar alguém a meditar se eu não sou capaz de sentar na posição clássica da meditação? Quem sabe eu vou ser uma monja que só vai trabalhar fazendo enterros, que é uma possibilidade, né? Mas nunca houve um momento que eu dissesse, e algumas monjas, minhas colegas, você vai desistir, você vai voltar para o Brasil? E eu falei, não, isso nunca, esse pensamento nunca me ocorreu. O pensamento que me ocorreu é como que eu vou ser uma monja com uma deficiência no joelho. Eu ainda tenho essa pequena deficiência, eu não posso mais sentar em lótus completa, eu não posso dar viradas muito bruscas com essa perna, mas eu ando normalmente, eu posso até correr e faço muitas coisas. Mas a gente às vezes tem que conviver e coisas que nós fazemos. E a minha superiora dizia para mim, eu fui ao médico, ele mandou fazer exercícios, fortalecimento, né, da musculatura para proteger o joelho, e ela dizia, todas as noites faça o arrependimento, porque tudo que acontece com você tem a ver com você. Onde foi que você não cuidou? Onde foi que o descuido aconteceu para que você se ferisse dessa forma? E eu achei isso bem interessante, e eu fazia. Todas as noites, antes de dormir, eu me ajoelhava na cama mesmo, a gente dorme no chão, no Japão, no futon, olhando para o travesseiro, colocava minhas mãos palma com palma e fazia o arrependimento, que é bem bonito, é assim. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. E assim eu tomava um pouco para mim a responsabilidade também de ter me machucado. Não só das circunstâncias, mas eu tinha a ver com isto. E acabei melhorando. Poxa, monja, acho que essas palavras então fecham o nosso programa. Nós estamos há 22 minutos falando, parece menos, mas... Muito bem. Então, agradeço muito, é sempre agradável estar com você. O Otávio Leal que me trouxe aqui para a Rádio Mundial. Eu não sabia fazer programa nenhum e ele foi me ensinando, me mostrando o caminho. Então, profunda gratidão, respeito. Para mim também, monja. E que nós possamos, né? Que os méritos daquilo que nós produzimos através das nossas práticas, você na uma universidade ou no Zen, que nós possamos fazer que isso se espalhe a todos os seres, para que todos possam acessar a sabedoria suprema. Que os méritos de nossa prática se estendam e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.